Fala, meu aluno! Beleza, meu amigão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Amigão, nesta videoaula vamos trabalhar agora como encontrar o domínio das funções. Amigão, muito tranquilo isso daqui. Obviamente, a gente só vai precisar relembrar algumas operações matemáticas que não são possíveis para a gente poder trabalhar com isso daqui. Porque, amigão, a palavra-chave para domínio é você lembrar disso daqui, ó. Restrição, ou seja, é você perceber lá na sua função tudo que você não pode fazer com ela, ou melhor, quais valores de x ela não pode assumir. Aí com isso daqui já te ajuda a entender melhor qual que vai ser o domínio dessa função. Então, amigão, falou em domínio, você tem que pensar em quê? Restrição. Então você vai analisar todas as operações matemáticas que aparecem para a gente dentro de cada lei de formação que aparece para você. E a partir dela você vai ver as operações que não são possíveis fazer. Isso já vai te ajudar o quê? A encontrar esse tal desse domínio. Quer ver? Vem para cá. Por exemplo, aqui eu tenho uma subtração. Beleza, bacana. Bem, subtração. Tem alguma restrição para a gente? Eu posso subtrair qualquer tipo de número? Posso sem problema algum. Então, esse tipo de operação não tem restrição alguma. Mas veja que, além disso, eu tenho uma divisão. Lembre-se que toda fração é uma divisão. Opa, mas espera aí. A divisão possui alguma restrição para a gente? Pedrinho, possui. E qual que é a restrição da divisão? Eu não posso dividir por zero. Nunca vou poder dividir por zero. Então, significa que a restrição desse camarada aqui, ó, é que esse camarada de baixo nunca pode ser zero. Se ele nunca pode ser zero, obrigatoriamente ele vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Então, você vai obrigar a esse denominador, 3 menos x, a ser diferente de zero. E agora você vai realizar as operações como se você tivesse o sinal de igualdade. Então, esse x negativo você passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, significa que esse meu x pode assumir qualquer valor, desde que ele seja o quê? Diferente de 3. Agora, quer uma representação bonitinha a nível desse domínio? Podemos representar com a linguagem de conjuntos. O nosso domínio vai ser igual ao quê? Abrimos chaves. Lembre-se que quando a gente coloca as nossas chaves, ou a gente coloca todos os termos do conjunto listado, separado por vírgula ou ponto e vírgula, ou então a gente pode escrever uma característica, a propriedade desse conjunto. Então, olha o que teremos aqui. Esse domínio, ele vai equivaler a qualquer número x, ou seja, a qualquer x pertencente aos reais. Tal que, lembre-se que essa barrinha significa tal que o x seja diferente de 3. Pronto. Então, essa daqui é a maneira formal de apresentarmos o quê? O conjunto do domínio dessa função. Percebeu isso? Tranquilo? Então, veja que é muito tranquila essa ideia aqui, muito de boa, e ela não é difícil pra gente. Fechou, amigão? Beleza isso? Então, sempre vai estar valendo isso aqui que eu coloquei para vocês. E veja que faz sentido. Por exemplo, o x pode ser 2? Pode, porque é diferente de 3. Vamos ver. 3 tira 2 fica 1. 5 divide por 1. Bacana. O 3, aliás, o x poderia ser raiz de 3? Poderia. 3 menos raiz de 3 dá um número qualquer. Agora, o 5 dividido por esse número qualquer é possível fazer. Basta ter uma calculadora. Ou racionaliza, você também pode ter um número para isso aí. Beleza? Então, é possível sim. Só estava vendo aqui, está ligado o microfone. Beleza? Fechou? Pedrinho, mas e se eu colocar 3? Aí dá merda. Porque 3 menos 3 aqui embaixo fica quanto? 0. Você não consegue dividir por 0. Beleza? Lembre-se que o domínio são todos os valores de x que a sua função pode assumir. Tudo bem? É aqueles camaradas que pertencem ao conjunto de saída. Se eu tiver algum número que não pode estar nesse conjunto de saída, então está sobrando elemento do x e nunca pode sobrar elemento do domínio. Belezinha? Continuando aqui. Exemplo de número 2. Vejamos as operações. Subtração tem alguma restrição? Nenhuma. Pode subtrair qualquer número, positivo, negativo, negativo com negativo, e assim vai indo. Mas veja que além dessa operação temos o quê? Uma raiz quadrada. Ah, Pedrinho, a raiz quadrada tem sim restrição, porque eu só posso tirar a raiz quadrada de número o quê?
positivo, bacana. Você está quase 100% correto. E falar em número positivo é falar que ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Mas espera aí, a gente também não pode tirar a raiz quadrada de zero? E é mesmo, Pedrinho, pode tirar a raiz quadrada de zero. Então, na verdade, o radicando, que é o cara dentro da raiz, ele deve ser o quê? Maior ou igual a zero. Agora é só fazer continha? Então, basta resolvermos essa inequação. X menos 2 maior ou igual a zero. Esse 2 que... Opa! 2 menos x. Ah, que eu faço besteira aqui, hein? 2 menos x. E esse x negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, teremos que 2 tem que ser maior ou igual a x. Bem, a gente costuma sempre colocar o x primeiro. Como o x está do lado da boquinha menor, então continuamos. X menor ou igual a 2. Pronto. Então, significa que qualquer valor de x que você colocar nessa lei de formação, que seja no máximo 2, a gente consegue resolver essa conta. Por exemplo, 3 é possível? 2 menos 3 dá menos 1. Raiz quadrada de menos 1 não rola. Vai, Pedrinho, mas e números complexos? Cuidado! Aqui a gente está mexendo com funções reais, são números reais. Então, esqueça o campo dos complexos. Pedrinho, eu estou no primeiro ano, não sei nem do que você está falando. Então, beleza! Continue sem saber o que eu estou falando. Quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, aí você já pode buscar isso daí. Por enquanto, esqueça isso. Tudo bem? Então, temos aqui x menor ou igual a 2 no máximo. Então, vejamos aqui. O x pode ser 2? Pode. 2 menos 2 dá 0. Raiz quadrada de 0 é possível. O x pode ser 1? Também. 2 menos 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 também é possível. Mas, Pedrinho, o x pode ser, por exemplo, menos 6? Ué, pode. Se o x for menos 6, está aqui, ó. Menos 6 vai vir para cá. Menos 6 está bem aqui. Me ajuda no joguinho de sinal. Menos com menos, mais. 2 mais 6 dá 8. Existe a raiz quadrada de 8. Então, é possível ter também valores negativos aqui. Agora, só para escrever bonitinho, o que podemos fazer? Que o domínio é igual. Abre as chaves. X pertence aos reais. Tal que esse x, ele deve ser menor ou igual a 2. Pronto, olha que bacana. Então, sempre estará funcionando isso daqui. Por sinal, me veio até uma outra forma para você representar esse conjunto. Olha que legal. Você também pode representar assim, ó, que o domínio é igual a todos os números reais. Você concorda comigo que de todos esses reais, eu só estou tirando o número 3? Então, eu vou subtrair um conjunto unitário com o número 3. Beleza? Então, a gente também pode fazer assim. Você coloca o conjunto máximo, que obviamente para a gente são os reais, e a gente vai tirando aqueles elementos que não pode. Então, eu posso colocar aqui, ó, menos, entre chaves, o número 3, que é o único elemento que eu estou excluindo. Pedrinho, eu poderia fazer isso aqui também? Cara, infelizmente não seria uma boa representação, a não ser que a gente já tivesse falado sobre intervalos. Por intervalos numéricos a gente consegue fazer isso, aquele esquema de parênteses, colchete e tudo mais. Por exemplo, isso daqui eu consigo representar assim. Só adiantando aqui para vocês, ele é um intervalo que vai do menos infinito até o 2. Como a gente inclui o 2, então teremos aqui um colchete voltado para o 2. Então, eu também poderia representar o domínio dessa forma, como intervalos. Tudo bem? Agora, é só mesmo para você saber que existe isso, mas relaxa que a gente ainda vai estudar esse tipo de coisa. Não estressa ainda. Temos aqui essa outra, último exemplo aqui, para encontrarmos o domínio dessa função. Vamos lá. Potências. Tem restrição para a gente? Você pode elevar qualquer tipo de número? Pedrinho, eu acho que pode. Negativo, positivo, raiz, fração, zero. Sim, eu posso elevar qualquer número. Bacana, legal. E veja que todos os expoentes são naturais, então não tem problema do zero elevado a zero. Beleza? Aí a gente poderia já discutir algum tipo de problema. Somar, subtrair e multiplicar. Tem algum outro problema também? Não, eu posso também somar e subtrair qualquer número. O detalhe está na raiz. Caramba, Pedrinho, você tá de sacanagem, né? Vou ter que descobrir o domínio agora com uma raiz cúbica. Pensa comigo, vamos lá.
Existe raiz cúbica de número positivo? Pedrinho, existe, sem problemas. Raiz cúbica de zero? Existe também. E raiz cúbica de número negativo? Mas, Pedrinho, acho que não existe. Existe. Raízes cúbicas de números negativos é possível. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque se eu pegar o menos 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, isso dá menos 8. Olha aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Me ajuda aqui, só com sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Olha que bacana. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, sim, é possível ter raiz cúbica de número negativo. Mas, Pedrinho, então a raiz cúbica ela é the king of the black cocada? Ela pode tudo. Sim, ela pode tudo. Então, se eu não encontrei restrição alguma para essa função, significa o quê? Que o domínio dessa função equivale a todos os números reais. Pronto. O domínio dessa função equivale a todo o conjunto dos números reais. Ficou claro isso? Beleza? Claro, especificamente para essa função aqui que estamos trabalhando. A gente também poderia colocar... Não, tá ótimo isso daqui, beleza? Então, o domínio exatamente igual aos números reais. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Agora veja que esse tipo de ideia não daria certo para a raiz quadrada. Porque raiz quadrada não é multiplicar por ele mesmo 2 vezes? Bem, se eu fizer menos 1 vezes menos 1, fica positivo. Então, nunca vou ter um resultado negativo aqui dentro da raiz. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E é essa ideia que você precisa ter para domínio de uma função. Então, pensou em domínio, pensou em quê? Restrição. O que ela não pode assumir. Beleza, amigão? Então, te aguardo na próxima videoaula para a gente começar a classificar as nossas funções, aquelas temidas injetoras, sobrejetora e bijetora. Amigão, vou te apresentar de uma forma que vai ficar muito simples você entender isso daqui. Belezinha? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!